Bom, é um privilégio estar aqui com vocês, a gente junto poder aprender com a palavra de Deus, amém? Amém. E fiquei muito feliz, né, com o que Deus está fazendo conosco, né? Poder ver meu cunhado aqui compartilhando sobre a oferta, fiquei, obrigado, cara. Eu queria encorajar os homens, né, que se deixassem ser usado por Deus, né? Deus também possa usar a vida de vocês também. Sabia que já tem usado a vida de muitos homens e mulheres também. Mas nesse momento vamos meditar. Gostaria muito que essa manhã a gente pudesse meditar bastante na palavra de Deus, né? Queria compartilhar algo antes. O mês de dezembro para mim é um mês muito especial, né? O mês de dezembro é um mês que acontecem muitas coisas boas, né? No mês de dezembro eu faço 13 anos como cristão, então isso é um motivo de muita alegria, né? 13 anos eu estou nessa caminhada com Deus. Amém. No mês de dezembro também eu fico um pouco mais novo, né? Mais novo. E o mês de dezembro também eu faço 20 anos que conheci essa princesa, né? É muito especial a gente poder estar 20 anos casado e ter sido um presente de Deus, né? Estou muito feliz, né? E aí? Tá bom, né? Bom, irmãos, vamos lá. Vamos falar bastante, mas vamos meditar bastante. Bom, primeiro eu queria que a igreja anotasse duas perguntas que eu quero fazer para a igreja, que depois no decorrer da aula a gente vai estar falando sobre isso. A primeira pergunta é: o que é ser o sal da terra para você? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é: em que momento o sal pode perder o sabor? Anotou aí? Amém. Vamos ler em Lucas 14. Vamos ver o que Cristo nos ensina com essa escritura. Há 20 anos atrás, como eu já falei quando eu conheci a minha gatinha, nós dois fomos encorajados com essa passagem, celebrando o nosso casamento, mas eu não entendia nada sobre essa passagem. Mas fomos encorajados com essa passagem, com essa escritura. E eu queria compartilhar com vocês. Seria Lucas 14, vamos ler o versículo 34 e 35. Todos lá? Diz assim a palavra de Deus: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para o solo e nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí eu pergunto para a igreja, vamos meditar um pouquinho sobre o sal. Para as donas de casa, eu acredito que não é muito difícil responder essa pergunta, né? O que é ser o sal da terra? Alguém pode me ajudar? Dá gosto? O que mais? Dá sabor ao alimento. Conservante. Olha aí, está saindo. Fazer soro. O que mais? Quando a gente tem pressão alta. Uau. Aí é demais, né? Mas é necessário para o corpo. Exatamente. Se a pessoa não exagera, é necessário o sódio necessário. Amém. Interessante pensarmos, irmãos. Fala, Denise. Mas quando você tem uma afta na boca, por exemplo, você coloca sal para queimar. É bom? No sentido, ele cicatriza.
Eu não sabia disso, vou fazer. Dói, hein? Deve doer, hein? Isso. Deve doer. Bom, vamos agora ler Mateus. Fala, Serginho. Vamos aprender um pouquinho melhor. Mateus capítulo 5. Jesus, ele está falando com alguém. E aí vamos descobrir para quem que ele está falando isso. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu um monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, versículo 13: ele disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus, naquela época, ele estava falando com os seus discípulos. Amém? Amém. E hoje, ele fala comigo e com vocês. Amém. Isso é muito especial, irmãos, a gente meditar nesse trechinho, o que Jesus quer nos ensinar. Durante a semana, nós temos aprendido com o Joga muito. E ele tem falado algo para nós, para quem está aqui nas quarta-feiras, das bênçãos que Deus tem reservado para nós. E eu compartilhando com o irmão no convívio, o irmão falou para mim: puxa, são muitas bênçãos, mas a gente só recebe quem vem. Elas estão à nossa disposição, mas só quem recebe, quem busca. E elas estão à disposição para nós. E como eu já disse, há 20 anos atrás, eu fui encorajado com esse versículo. Eu e minha esposa, hacemos o sal um para o outro. Um para o outro. A gente deveria ter esse sabor. E a gente estava muito feliz, porque a gente se amava. Mas, o decorrer do tempo, muitas coisas vão acontecendo, e sem perceber, esse sal vai se perdendo o sabor. Isso acontece também nas nossas vidas, irmãos. Muitos de nós aqui, eu acredito que já tem um tempo na fé. Quando conheceu a palavra de Deus, quando reconheceu Cristo como o Senhor de nossas vidas, eu imagino a alegria de cada um de nós. Imagino como foi para cada um de nós entender que os nossos pecados foram todos perdoados por Deus. Deus está nos dando uma nova oportunidade para recomeçar uma vida nova. Isso não é um motivo de alegria, irmão? Você saber que a gente tem uma nova oportunidade de recomeçar, ter uma vida diferente ao lado de Deus, ter a oportunidade de começar de novo. Isso é maravilhoso. E ficamos muito felizes quando ouvimos isso. Mas passando o tempo, o que aconteceu com essa alegria? O que aconteceu com esse primeiro amor? Muitos irmãos não estão aqui entre nós. Por que será? Não era para a gente estar junto nessa manhã, acrescentando, como a própria palavra de Deus nos ensina, que Cristo fala que aquele que não ajunta, espalha. Então o propósito pelo qual estamos aqui essa manhã é aprender como agradar a Deus e ajuntarmos. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Amém. E eu queria ler algumas escrituras para que a gente pudesse meditar junto e entender se realmente o sal que Jesus está direcionando a nós se tem a ver com o que a gente aprendeu na nossa vida cristã. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 22.
Mateus capítulo 22. Capítulo 22, 37. Uma das primeiras coisas que a gente não pode esquecer, pelo propósito, o motivo pelo qual estamos aqui essa manhã. Mateus 22, do 37 ao 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Primeira coisa, irmãos, que a gente aprendemos é colocar o reino em primeiro lugar. Eu sei que muitas vezes a gente ouvimos isso, mas será que nós entendemos o que é colocar o reino em primeiro lugar? Será que a gente faz essa pergunta para nós? Será que eu entendo mesmo o que é colocar o reino em primeiro lugar? E é o que a Bíblia nos ensina. Primeira coisa é amar o Senhor. Então, irmãos, essa manhã, vamos meditar nisso, né? Que o esforço que estamos fazendo é para conhecer mais a Deus, é para conhecer melhor Deus, como o Sérgio já nos ajudou na ceia a refletir melhor sobre a cruz. Era para nós estar lá. E eu acredito que buscando, dando esse primeiro passo de conhecer melhor a Deus, para Deus se tornamos o sal da terra. Porque o que Deus quer é que fazemos a vontade dEle. E a única forma de nós fazer a vontade de Deus é conhecer o Deus dentro das Escrituras. O segundo ponto está em João 13. João capítulo 13. Versículo 34 a 35. Todos lá? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Amém. Pensando no sal, pensando no sabor e pensando nessa escritura, em amar uns aos outros, isso me ajuda a pensar que Jesus nos ensina que devemos nos preocupar uns com os outros. Isso, irmãos, é algo para a gente praticar. Se preocupar um com o outro. Amar uns aos outros. Amém. E pensando no sal, pensando nesse sabor, eu acredito que muitos de nós fazem isso. Mas alguns perdeu de fazer isso. Perdeu de se preocupar com o seu irmão. Quando eu conheci a igreja, e muitos de nós sabem disso, eu sei que muitos não gostavam muito, mas depois eu entendi que era tão importante. Amém. A estatística, em certos pontos, de cuidado, de saber que eu tinha um grupo e eu estava aos cuidados desse grupo. Amém. E se eu chegasse no culto e um do meu grupo não tivesse, eu tinha a obrigação de procurar saber o que aconteceu com esse irmão que não está no culto. Eu sei que no começo, quando fazemos isso, alguns não gostavam, irmãos. Mas se a gente parar para perceber, isso faz sentido. Isso é amor. Porque a gente nem sabe o que aconteceu com esse irmão que não está aqui. Sabe? Às vezes pode ter acontecido algo pior que a gente não sabe. Então essa preocupação, esse amor tem que estar em nós. Um simples telefonema. Como que você está, meu irmão, minha irmã? Coisa simples. Muito simples de fazer.
E sendo assim, todos nós vamos se sentir amados. Vamos se sentir amados. Né? E vamos imitar esse coração que Jesus já passou para nós. E é isso que ele fala nesse trechinho de amar uns aos outros. Terceiro ponto, fica em João 21. E falar de amor não é difícil, né? Vocês acham que é difícil falar de amor? Acho que não é difícil, não é, amor? Não. João 21, vamos ler a partir do versículo 15. Vamos aprender sobre o amor. João 21, capítulo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá mãos e outra pessoa o vestirá e levará para onde você não deseja ir. Irmãos, somos servos de Jesus. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Amém. E é isso que a gente tem que sair daqui hoje refletindo sobre isso. Em quem é que eu estou obedecendo? Esse é um ponto que eu quero nos ajudar essa manhã. Sair daqui com esse pensamento. Se na verdade entendemos o amor de Deus, então por que não estamos vivendo esse amor? Jesus aqui ele está falando para Pedro nessa época. Mas e hoje? Ele está falando para quem? Será que é só para mim? É para cada um de nós, irmãos. Porque nós somos discípulos. Então a vontade de Jesus é que a gente cuida um do outro. Que a gente não dependa de ciclano ou fulano para fazer isso. É uma responsabilidade de cada um com Deus. De amar Deus e amar um do outro. Amém. Precisamos entender isso. Jesus ele fala que o fardo não é pesado, é leve. E eu me deparei com alguns irmãos pesado. E eu fiquei preocupado. O que é para ser leve está se tornando pesado. Por quê? Foi aí onde eu fiquei refletindo sobre o sal. Está perdendo o sabor. Alegria, irmãos, tem que ser individual de cada um de nós, porque cada um está se relacionando com a palavra de Deus, cada um foi perdoado pelos seus pecados, e cada um de nós recebeu o Espírito Santo de Deus. Então, o que mais que a gente precisa? O que mais? Eu paro para me refletir quando eu me pego em querer reclamar. Por que eu estou reclamando? Porque Deus tem nos dado tudo, irmão. E às vezes a gente se para reclamando. Porque o Joga compartilhou domingo sobre o cuidado que devemos ter em julgar. Não é para a gente fazer isso. Se o irmão aqui não está entre nós, não devemos julgar, mas devemos se preocupar em querer saber o que aconteceu com ele. Não julgar. Então, essas coisas estão vivas, né? Que o Joga compartilhou. Tomar esse cuidado de não julgar. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. E esse papel não é nosso. Amém? Amém. Vamos para o quarto ponto. Seria em 1 Timóteo.
uma escritura que poucos conhecem, mas vai ser lida. Fiquem firmes, não fiquem mal. É a palavra de Deus. Amém? 1 Timóteo capítulo 3, 5. Essa escritura, eu li ela com o meu filho, convidei meu filho para que ele pudesse ler junto comigo. E eu me senti desafiado, mas fiquei feliz de ele me apoiar. Amém. Ele não está aqui porque ele está fazendo a prova do Enem, né? Mas ele queria estar muito aqui. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu. Perdão, irmão, vou retornar de novo. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Eu não sei como é para vocês, irmãos, mas para mim é bem desafiante. Eu tenho minha família, eu amo a minha família, mas a Bíblia é muito forte com aqueles que Deus vai usar um pouco mais. E pensar em governar a nossa família é algo que é tão pequeno, né? Eu critiquei muito tempo os governantes, né? Que não fazem nada, né? Mas eu pensando nessa escritura, eu falei, puxa vida, Deus está falando da minha família. A minha família é pequena e é desafiante governar. Quem tem família sabe. Imagine para um governador. E a Bíblia fala que não é para julgar, é para orar por eles. Então, meditando, irmãos, dá um sabor diferente. A gente entende a responsabilidade que é. E eu pedi essa ajuda para o meu filho. Eu falei, filhote, você precisa me ajudar. Você precisa me ajudar, né? Eu tenho minha esposa, que falou para ela, eu preciso do seu apoio. Mas para mim receber o apoio da minha esposa, eu preciso estar unido com minha esposa. Eu preciso sentar com ela, compartilhar com ela o que eu penso, o que eu quero fazer, o que aconteceu na reunião, o que a gente está pensando em fazer, para que eu possa ter um apoio. Senão você não vai ser apoiado. E isso é ruim. Porque o que a Bíblia nos ensina é que a gente precisa governar bem a nossa família. Então eu queria encorajar muitos homens, né? Cuide da sua família, né? Isso são as primeiras coisas que Deus quer que façamos. Primeiro cuidar da nossa família. Porque nós estamos aqui para adorar a Deus. Mas Deus que a gente quer que a gente primeiro comece em casa. Vamos estar atento a isso. Isso. Vamos ler mais uma escritura? Que agora, vou mudar um pouquinho. Agora nós vamos pensar em que momento que o sal ele pode perder o sabor. Porque até tanto essas escrituras para nos animar a entender que esse sabor já foi dado para nós. Já foi dado. Sinta isso quando você estudou a palavra de Deus. Recebeu o perdão de Deus. Essa alegria é o sabor do sal. Amém. Agora eu quero chamar a igreja a estar em alerta. Em que momento que o sal pode se perder o sabor? 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. O versículo 16, ele diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem ou a mulher de Deus seja apto e previamente preparado para toda boa obra.
Isso a gente entende muito bem, não? Sim. Mas com o tempo a gente deixou de utilizá-la. Muitos de nós, irmãos, não estamos mais utilizando a palavra de Deus como fomos ensinados a utilizar, porque é para isso que ela serve. Tem irmãos que você não pode nem adverti-lo e nem corrigi-lo. Por quê? Sendo que ela foi criada para isso, irmãos. Se a gente não tem essa humildade de enxergar onde a gente está errando, como que a gente vai melhorar, irmão? Como que a gente vai crescer para Deus? Orgulho. Então, eu quero chamar a igreja dessa humildade. Quando o irmão sentar com você, uma irmã, tenha humildade para entender. Essa semana eu fiquei muito agradecido, porque eu tentei encorajar uma irmã. E em seguida ela me mandou uma mensagem que não tinha compreendido muito bem. E aí eu fiquei preocupado. Eu falei, não, eu vou retornar novamente. Eu estou apenas encorajando. E é isso, irmãos. Amém. Fiquei muito feliz de ela poder entender a mensagem. Só isso. Então eu queria encorajar cada um, irmãos. Né? Busque sabedoria. Como o Joca compartilhou na semana conosco. Ore para que Deus nos dê um entendimento, humildade, sensibilidade para falar um com o outro, irmãos. A gente não é dono de ninguém. Apenas precisamos encorajar cada um a ficar firme. Para chegar lá no céu. Só isso que Deus pede. Encoraje o outro. Essa é Deus que está fazendo. Então isso me preocupa às vezes, irmãos, conosco, discípulos. Vamos viver isso, né? Vamos ter essa humildade, né? De, com a palavra de Deus, orar um pelo outro, sentir a dor um do outro, não julgar, não julgue, irmãos, não julgue, né? Apenas encoraje o irmão. Mesmo que o irmão às vezes não esteja enxergando aquilo que você está enxergando, ore por ele. Amém. Como na vigília, o Vale compartilhou com nós um trecho, que também eu fiquei até 1 da manhã, mas fui grato, quando ele fez uma pequena dinâmica conosco, de fechar os olhos, e depois abrir os olhos e ver que a gente enxerga. Mas a escritura que ele compartilhou de um homem que durante muito tempo não enxergava. O mundo dele era escuro. Então ele falou para nós que temos o privilégio de poder ver. E nós também não enxergávamos. Nós também éramos cegos. Jesus abriu os nossos olhos. Então é um privilégio a gente poder enxergar, poder ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e enxergar claramente o que é que Deus quer para nós. Não sair daqui duvidoso, entristecido. Não. A palavra de Deus é simples, irmãos. Deus ele quer que apenas a gente amamos uns aos outros, encorajamos uns aos outros a ficar firme. Só isso. Só isso que ele está pedindo. Mais nada. Isso não é tão difícil de fazer, irmãos. Não é. Né? Lucas 18. Lucas 18. Os discípulos de Jesus, eles pediram para que Jesus pudesse ensiná-los a orar. E eu ainda quero aprender a orar, né? Eu admiro os irmãos que têm profundidade na oração, né? E eu quero aprender a orar a Deus com mais profundidade. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, igreja. E Jesus ele fala isso para nós. Lucas 18, versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros e nem mentirosos, e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Que oração maravilhosa, não? Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus,
misericórdia de mim, que sou um pecador. Eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém. Incrível, irmãos. E eu conversando com minha esposa, eu falei, querida, ela falou, amor, às vezes eu vejo pessoas fazer suas orações longas, mas na prática não vivem aquilo que estão orando. E aí eu falei, puxa, caramba. E eu lendo essa escritura, eu fiquei pensando, eu falei, puxa, às vezes a gente pensa que o sal está crescendo no sabor, e às vezes ele está perdendo o sabor. Que o que eu entendo, irmão, viver o cristianismo não é falar bonito, mas é praticar, é fazer na prática. O que Deus nos ensina e o que Ele observa é isso, é prática. Humildade, irmãos, é prática, é simplicidade. Então, que podemos aprender com esse trecho também, a não deixar o sal se perder. Em Efésios capítulo 4, outro cuidado que devemos tomar, não falar. Como eu já disse, né? Eu não sei falar direito. E às vezes eu preciso tomar cuidado com o que a gente fala. Quando a gente come, eu, por exemplo, no meu trabalho, eu como muito rápido. Mas em casa é diferente, né? Em casa eu sento e como, né, esposa? É muito bom. E eu fiquei pensando que falar é bom, mas falar demais não é muito bom. Então a gente precisa tomar cuidado também com o que a gente fala. Em Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, irmãos, indignação e indignação e ira, grita ira, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Amém. Amém. Incrível, não? Ver como Deus se preocupa conosco e como Ele sabe das coisas que fazemos e vamos querer voltar a fazer, mesmo depois de ter conhecido, aprendido. Se a gente não vigiar, a gente volta a fazer tudo de novo, tudo de novo. E por isso que é importante, né, a gente fazer esforço para aprender a quem está mais perto de Deus, para a gente se renovar, não ficar com esse sentimento de culpa, mas saber que Deus está dando uma nova oportunidade para que a gente possamos mudar. Amém? Amém. E para ainda para terminar, mais um trechinho em Tiago, capítulo 3. Não é nada pessoal, irmãos, é a palavra de Deus, tá? Capítulo 3 em Tiago. Tiago sumiu. Capítulo 3 de Tiago.
Vamos ler o versículo 9 ao 12. Amém? Amém. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figo? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Impressionante, não? Então a gente precisa sair daqui decidido. E que fonte somos ser, né? A gente precisa sair daqui pensando nisso, irmãos. Meditando e que fonte queremos ser. E para encorajar, vocês não saem de cabeça baixa? A palavra de Deus é maravilhosa, tá? Em Tiago mesmo, capítulo 1, versículo 25, fiquei muito animado quando o Alex compartilhou sobre felicidade, que é uma coisa que todo mundo quer, né? Amém. E eu quero ser feliz, e eu estou feliz, muito feliz. Amém. E essa escritura, ela só serve para acrescentar aquilo que a gente já leu, né? Tiago, capítulo 1, versículo 25. Eu queria chamar uns irmãos para que pudessem ler essa escritura. E eu queria que a igreja toda depois repetisse essa escritura, que ela é incrível. É uma bênção para nós, irmãos. Quem pode estar lendo e depois a gente vai ler todos juntos para terminar? O irmão ou a irmã? Deu nenhuma? Quem? Agora apareceu demais. A Carlinha tinha levantado a mão. Vamos ser gentil, irmão. Amém? Por favor, Carlinha. Versículo 25 e depois todos nós lemos junto. Amém, irmãos? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita e traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém. Amém. Vamos todos juntos? Sim. Mas o homem que persevera atentamente na lei perfeita, traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém. É isso, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a todos e tenham um ótimo domingo. Amém. Obrigado, Serginho. Amém, Jesus. Eu queria só passar uns avisos antes. Tá chegando o retiro dos jovens, não? Então, para você que é jovem de verdade, para você que é pai de jovem de verdade, eu quero muito encorajá-los a fazer desse tempo um momento marcante para a vida desses jovens, tá? Por favor, você que é pai de jovem e ainda não sinalizou a ida do seu filho para o retiro, converse comigo ao término do culto para a gente poder calcular direitinho ver o que está acontecendo, tá bom? Marque na sua agenda de novembro, programação para novembro, dia 24, vai ser a celebração com toda a igreja. Naquele mesmo local que nós tivemos a celebração no ano passado. Eu não me lembro, né? Então, lá na São Joaquim, né? Lá na Liberdade. Dia 24 de novembro, então, a celebração com toda a igreja.